Graça e paz a todos, amém? Um rápido aviso antes de iniciarmos a exposição dessa noite. Estamos tendo maternal e berçário funcionando normalmente, então se você desejar levar o seu filho, a sua filha, seu bebê, até lá, as nossas irmãs estão à disposição para ajudar, para somar, para contribuir no cuidado do seu filho e da sua filha, amém? Que privilégio estarmos aqui em mais um culto de louvor, de adoração ao Senhor, para declarar sempre que Ele é digno de toda honra, de todo louvor e sempre de toda a glória. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta em 1 Pedro, no seu capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso de número 3. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isto, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, caem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a salvação. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio de termos a Sagrada Escritura diante de nós para dela retirarmos os ensinamentos necessários para uma vida que agrade ao Senhor, para uma vida que de fato ganhe almas para Ti. Que nessa noite nós possamos uma vez mais ser confrontados em nossos pecados, em nossas falhas, e encontrarmos o caminho certo, que é a retidão em Cristo Jesus. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Certamente não é surpresa para todos nós que estamos aqui no templo, para aqueles que acompanham em casa, que os nossos dias, eles são difíceis. Quando nós olhamos para o nosso corpo, ele demonstra isso. Quando nós nos olhamos no espelho, ou quando alguém chega próximo da gente e vê o nosso semblante, na maioria das vezes ele está cansado, abatido, desanimado. A tão falada rotina, ela tem o poder de nos sufocar. E ela nos aperta até o ponto de nos perguntarmos: o que nós estamos fazendo da nossa vida? O que nós estamos fazendo do nosso dia a dia? O mundo ao nosso redor está cada vez pior. Mortes, roubos, corrupção, falta de amor, falta de sinceridade, marcas de um mundo contemporâneo e de uma sociedade distante de Deus. E tudo isso é um retrato do que a humanidade, longe do Senhor, afastada dos seus princípios, se torna. Esse é o resultado da forma como o homem, como a mulher decide tocar a sua vida.
E a maioria das pessoas escolhem tocar a sua vida retirando Deus das suas casas, retirando Deus do seu trabalho, retirando Deus do seu coração, retirando Deus da sua mente. E nessa carta tão especial, Pedro, no último capítulo, capítulo 5, verso 12, nas chamadas saudações finais, ele diz algo que marcou o meu coração e certamente o coração dos seus leitores que ouviram ali de forma imediata. 1 Pedro, capítulo 5, verso 12, ele diz: escrevi e enviei essa breve carta com a ajuda de Silas, a quem lhes recomendo como irmão fiel. Meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. Ele diz que o desejo do coração dele é encorajar cada um que estava lendo diante dos dias difíceis, diante das adversidades. Ele diz que todo sofrimento é parte da graça do Senhor. Mas por fim, ele diz algo maravilhoso. Ele fala sobre permanecer. Permanecer firme nessa graça. Só que quando nós paramos para refletir sobre quem escreveu, sobre quem destinou essa carta, nós vamos lembrar justamente do Pedro, ao qual a carta está intitulada como seu autor. Mas quando nós voltamos aos evangelhos, nós vemos um Pedro diferente. Um Pedro que teve experiências aos quais nós olhamos e julgamos com um certo rigor. Nós olhamos para um Pedro que repreendeu Jesus por falar da cruz. Nós olhamos para um Pedro que duvidou ao andar sobre as águas. Nós olhamos para um Pedro que resistiu ao lava-pés. Nós olhamos para um Pedro que negou Jesus 3 vezes. Nós olhamos para um Pedro que dormiu em vez de vigiar e orar. Mas nós olhamos para alguém que voltou também a pescar após a ressurreição. Nós olhamos para Pedro e encontramos experiências e falhas de alguém que não confiou, de alguém que não olhou fixamente para Jesus em um primeiro momento. Mas esse Pedro anterior, como você acabou de ouvir, ele teve uma série de erros, uma série de falhas, que ao lermos esse versículo anterior nos fazem pensar o que realmente aconteceu. O fato é que Jesus se encontra com Pedro em João, lá no capítulo 21, dos versos de 15 a 19. E ele começa um processo de restauração da sua vida. E nesse processo de restauração, ele olha para Pedro e ele deseja voltar a entregar na mão dele uma missão, uma tarefa. E a tarefa dada a Pedro era de pastorear suas ovelhas. Era de cuidar de um rebanho. E Pedro assim o segue. E uma das frases que mais me marcam é uma frase de Martinho Lutero, que ele destaca essa carta como um dos livros mais nobres do Novo Testamento, onde diz que esta carta ela resume de forma profunda, ela condensa tudo aquilo que Jesus deseja comunicar dentro da sua centralidade. Pedro deixa claro aqui que no seu pensamento, a vida de Jesus e a vida daquele que o segue, daquele que o ama, são inseparáveis. Em 1 Pedro, Jesus não é só objeto da fé cristã,
mas ele é também o modelo de um caminho, ele é um estilo de vida ao qual nós devemos olhar e nos espelhar. As pessoas para quem Pedro escreve, elas sofrem não porque o cristianismo delas é um cristianismo torto, é um cristianismo errado, mas elas sofrem porque o cristianismo, a vida delas agrada a Deus. Mas Pedro está tentando dar uma sacudida, encorajar para que eles permaneçam fiéis. Nesse tempo, ser cristão era alguém que estava à margem da sociedade, marginalizado, colocado de lado. E hoje nós temos milhares de cristãos que sofrem perseguição ao redor do mundo, em países onde o evangelho ele é proibido, onde as pessoas são colocadas de lado quando não são mortas. A maioria de nós sequer consegue enxergar isso, porque nós temos o privilégio de viver ainda em um país onde temos a liberdade de pregar, onde nós não sofremos na mesma medida a exclusão que tantos sofrem e que tantos choram por causa do próprio Senhor Jesus, mundo afora. E Pedro, quando ele olha para esse contexto de luta dos seus irmãos, daqueles que caminham com ele na mesma fé, ele se coloca como um bom pastor. E como um bom pastor que ele é, numa outra fase da vida, maduro, ele entende que nesse momento ele precisa olhar para esse rebanho que sofre como um rebanho que precisa de palavras de encorajamento e principalmente consolo. Diante de tantas lutas, de tantas batalhas, aonde nós temos buscado consolo, aonde temos colocado a nossa esperança. E eu quero justamente essa noite refletir sobre aonde você tem buscado esse consolo e aonde você tem colocado essa esperança. Pedro aqui, ele deseja logo de cara trazer luz sobre o que é participar da nova aliança em Cristo. Ele crê que é fundamental entender a percepção, principalmente do que o povo de Israel tinha de si mesmo. Para os seus ouvintes, lembrar do Antigo Testamento clareava ainda mais as suas mentes. Pois nós não podemos aqui nos esquecer que o Antigo Testamento já apontava, já falava do Messias, já falava daquele que iria mudar a humanidade. Messias esse que agora é pregado. O Espírito que veio no Pentecostes, ele ali anuncia que a consequência da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo já estava sendo pregada, anunciada no Antigo Testamento. E assim como Israel era confrontada e confrontado com os seus pecados para viver uma vida santa, Pedro também, ele diz, da mesma forma vocês são chamados a viverem assim, porque esse é o propósito daquele que ama ao Senhor. E uma coisa que ele deixa claro, é que o cristianismo ao qual nós devemos viver nunca pode ser um cristianismo centralizado em mim, em você, na religião, no templo, mas tem que ser centralizado em Jesus. É por isso que ele se refere ao Deus de Israel e Pai de Jesus, que é Senhor sobre nós, que é Rei sobre nós, que domina sobre nós. Mas quando nós lemos principalmente o verso 3, há uma palavra fundamental que aparece: misericórdia. Deus é conhecido como o Deus da
da abundante misericórdia. O significado dessa palavra no grego bíblico do Novo Testamento traz compaixão, traz bondade, traz favor imerecido. Refere-se a um Deus que olha para a nossa miséria, para o nosso estado e age em nosso favor. Mas quando nós voltamos para as páginas do Antigo Testamento, misericórdia fala de um amor leal, fala de bondade, fala de fidelidade, fala de uma aliança que é feita do Senhor para conosco, lealdade e de um amor constante. Deus firma um pacto com Israel, Deus firma um pacto conosco. Quando nós lembramos do livro de Êxodo, lá no capítulo 20, dos versos de 4 a 6, Deus, ele estabelece uma proibição. E qual é a proibição de Deus? A proibição à idolatria. Mas ao mesmo tempo, ele diz que é um Deus infinitamente misericordioso para aqueles que o amam e para aqueles que guardam os seus mandamentos. Isso implica em nós lembrarmos que idolatria não é somente quando nós pegamos uma imagem de escultura e colocamos ela diante da gente e começamos a falar ou a adorar, ou pegamos qualquer outra coisa para depositar a nossa fé. A principal idolatria é quando nós olhamos para nós mesmos e começamos a dizer que nós somos bons, que nós somos capazes de mudar a história porque nós somos bons empresários, bons profissionais, ou até mesmo nos julgamos como bons crentes. Isso faz com que a gente crie uma falsa sensação de que nós somos autossuficientes, de que nós não precisamos do Senhor nas nossas vidas. E isso cria também um sentimento de que nós somos merecedores de algo da parte de Deus, de que Deus está em dívida conosco e que Ele precisa pagar ela. Mas quando nós paramos para perceber e ver que nenhum de nós aqui é capaz de dar existência a si próprio, e de sobreviver por conta própria, nós vamos lembrar que a nossa existência, ela é obra exclusiva de Deus. O nosso respirar, o nosso olhar, o nosso ouvir, a batida do nosso coração, tudo isso é obra exclusiva de Deus, inclusive estarmos aqui hoje. Nenhum de nós aqui hoje tem condições de dizer que sem a misericórdia de Deus, nós estaríamos vivos para contemplar cada dia o sol, a lua, as estrelas, a brisa, mesmo que muito pouca na nossa região. Tudo isso é fruto de um Deus que nos ama. Tudo isso é fruto de um Deus que é misericordioso e que o seu amor é inexplicável para com cada um aqui. Para com cada um que nos acompanha em casa e para com muitos. Por isso que ele continua dizendo que o fato de nós termos nascido de novo é único, próprio da sua vontade e da sua misericórdia. Deus, Ele não olhou para você e viu em você alguém maravilhoso, lindo, cheio de qualidades e disse: eis que eu te elejo para cumprir um propósito. Não. Deus em nenhum momento olhou para a gente dessa forma. Deus olhou para a gente com compaixão, dizendo: essas pessoas estão longe de mim. O pecado delas as afasta da minha palavra e do meu reino. E na minha misericórdia, na minha soberania, na minha vontade, eu as escolho.
Deus não viu em mim alguém com qualidades suficientes e nem com méritos suficientes para ser parte da nova criação. Pelo contrário, tudo isso foi obra e graça do sacrifício de Jesus na cruz. Quando nós lemos João capítulo 3, verso 16, aquele texto salta ao nosso coração quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O novo nascimento, ele parte disso. Ele parte dessa obra do Senhor, porque não tem outro caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não teve atalho, teve cruz. Não tem outro caminho, não tem outro lugar. Nenhum de nós é capaz de nascer de novo, espiritualmente falando, sozinhos. Ah, mas eu vou abandonar os meus pecados sozinhos. Hoje eu vou decidir abandonar esse pecado que tem afetado a minha vida. Escute só, sem o Espírito Santo, sem o Senhor, nós não conseguimos abandonar nenhum pecado. Nós não conseguimos modificar nem 0,1% da nossa vida sem o Senhor. Isso só tem efeito quando o Espírito Santo age em nós. Quando nós temos uma consciência de que agora nós garantimos uma esperança. Que nós garantimos uma herança e, por consequência, garantimos salvação. Mas qual é a nossa esperança? Qual é a sua esperança? A Bíblia vai dizer que a esperança daquele que foi salvo em Cristo é o próprio Cristo. Muitos depositam a sua esperança em coisas. Aquele que nasce de novo está com a sua fé depositada e a sua esperança em Cristo. Mas ele fala também de uma herança. Quando nós pensamos nessa palavra, nós logo lembramos dos nossos pais, que deixaram uma herança para nós ou que irão deixar. E a gente lembra de bens, a gente lembra de dinheiro, mas a herança aqui que o texto bíblico traz, ela é totalmente diferente. Porque o texto aponta não para uma herança terrena. O texto diz que nós temos uma herança espiritual, o que é totalmente diferente. Quando nós nascemos de novo, essa compreensão ela salta do nosso coração para uma realidade prática. Israel, nós lembramos que tem ali uma relação com Canaã, a terra e tudo mais. Mas Deus aqui está falando de uma herança que nos leva a viver num lugar que é chamada de cidade eterna, a cidade de Deus. E a nossa herança é poder olhar adiante e saber que ainda mesmo distante, sofrendo diariamente, forasteiros nesse mundo, por mais que o nosso coração queira criar raízes onde Deus diz que não é para ser criado, nós lembramos disso, que somos forasteiros nesse mundo. E que aquele que nasce de novo tem um lugar especial na nova criação, onde Deus vai fazer tudo novo, onde as coisas já estão reservadas para nós. A herança que recebemos de outros aqui nessa terra, ela é corroída. Ela às vezes gera até briga dentro da família. Ela traz inúmeras dores de cabeça. Mas a herança que Deus reserva para a gente, ela não é corroída. O tempo não apaga e ela não some. Mas é algo vivo. É algo que tem valor real.
Mas enquanto eu lia, eu percebia que provavelmente muitos de nós aqui, nós estejamos muito distraídos com o que essa terra nos oferece. Talvez nós estejamos muito distraídos com a carreira profissional de sucesso, onde Deus diz que não é pecado trilharmos e obtermos isso. Mas às vezes ela faz com que o nosso olhar fique fixado aqui e agora. Às vezes nós estamos tão cheios da nossa própria vontade, do que vamos construir, do que vamos fazer, do que vamos realizar, e nós nos esquecemos que as promessas de Deus não se aplicam para nós aqui, mas elas se aplicam aqui apontando para a eternidade. Porque aquele que nos prometeu, que é Jesus, ele fala dessa viva esperança. E talvez muitos de nós não estejamos desfrutando disso, porque o nosso olhar está naquilo que Jesus diz que é corroído com o tempo, que se apaga com o tempo e que some rapidamente como uma fumaça diante dos nossos olhos. E sabe onde Deus deseja tratar isso? É bem aqui no nosso coração. É aqui onde as coisas nascem, é aqui onde sonhos brotam. E Deus deseja sempre perguntar a gente, todas as manhãs, a todos os momentos, como anda o nosso coração em relação a isso. E talvez nós precisamos hoje refrescar a nossa memória e lembrar que mesmo diante dos abalos que temos na caminhada com Deus, mesmo diante das lutas, nós temos esperança e nós temos uma herança em Cristo Jesus. Havia uma ansiedade, certamente, por parte daqueles que liam isso de Pedro. E as perguntas, creio eu, que eles faziam internamente, elas são válidas, como: será que nós vamos conseguir suportar tantas batalhas? Será que nós vamos permanecer fiéis ao Senhor até a volta dele? Às vezes a gente começa a se fazer essa pergunta: está difícil, está pesado, o fardo parece que está de 1, 2, 3, 5, 10, 100 toneladas nas nossas costas. Às vezes as provações, as tentações vêm e a gente fica: Deus, eu vou permanecer mesmo fiel a Ti. Mas Pedro vem e diz o seguinte: vocês sabiam que vocês estão protegidos? E eu me pego como alguém que ouviria ou estaria lendo isso e diria: mas como, Pedro? Eu vou estar protegido? Eu olho para o lado e não estou vendo Jesus aqui. Eu vejo aqui ao meu redor também, eu não tenho armas, eu não tenho espadas, eu não tenho nenhuma autoridade terrena me cercando, me dando poder, me dando segurança. Como é que isso pode ser possível? Mas Pedro diz a eles que eles estão salvos e estão sendo atentamente vigiados pelo Senhor, porque Ele os protege. Ele é escudo em nosso dia a dia. Quando a gente lê isso, a gente começa a perceber que essa proteção, que esse olhar atento, que essa defesa contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, só acontece quando a nossa fé ela está direcionada de forma correta. Quando ela está depositada de forma correta.
Aonde você tem depositado a sua fé? Para onde você tem direcionado a sua fé? Porque Pedro, ele diz que o depositar e direcionar tem que estar sempre na pessoa de Jesus. Porque aquele que ama a Deus, ele não confia a sua segurança a pessoas, ele não confia a sua segurança a armas, ele não confia a autoridades, muito menos em si próprio, mas ele confia em Jesus. Porque o nosso guardião é o Senhor. E a nossa proteção é o poder de Deus que vai nos conduzindo cada dia mais a compreendermos a salvação do Senhor para nós. Salvação essa que já está clara e cristalina para nós e que será revelada a todos no último tempo. E sabe por que ela está pronta? Sabe por que ela está clara? Porque houve a morte, houve a ressurreição, houve a ascensão, que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Eu fico a me perguntar, como a gente tem observado a proteção de Deus, como a gente tem avaliado isso? A gente, muitas das vezes, tem a nossa fé muito colocada naquilo que a gente faz, naquilo que a gente paga. A gente pensa, às vezes, que uma cerca elétrica vai nos proteger do homem mau. A gente pensa, às vezes, aqueles que têm muito dinheiro, que um carro blindado vai impedir de ser assaltado, de acontecer algo pior. Às vezes a gente acha que uma conta bancária gorda e que um bom plano de saúde vai nos livrar de uma doença. Todas essas coisas nos ajudam em parte. Mas hoje, o que nós ouvimos aqui diante do nosso período de oração é de que aquele que cura, é que aquele que rasga um diagnóstico que diz que você não tem solução, é o Senhor. Aquele que te traz para adorar a Ele todas as noites aqui, nos dias de domingo, é o Senhor te protegendo. Aquele que faz com que você possa executar o seu trabalho com excelência é o próprio Deus, não é você, não são as coisas que estão ao seu redor. Por isso, creia que Deus está te protegendo, está te guardando todos os dias da sua vida, a cada minuto, a cada segundo. A gente não suporta provação, não é por conta do nosso poder, mas é por conta do agir de Deus na nossa vida, na nossa família. Mas Pedro faz aqui um apelo que é difícil de ser entendido no primeiro momento. Ele diz: alegrem-se. E como é difícil a gente entender isso quando a gente está diante de um sofrimento. A gente se pergunta, como é que eu posso estar alegre enquanto eu sofro? Como é possível isso? Mas ele indica, ele deixa claro que nós devemos lembrar das ricas bênçãos do Senhor sobre nós. E uma das marcas da nossa vida é uma palavra que se torna prática no nosso caminhar, que é a ingratidão para com Deus. A gente se esquece muito rápido de quem Deus é, do que Ele fez por nós, do que Ele continua a fazer por nós. A gente está sempre pedindo mais, a gente está sempre querendo mais e mais sinais, mais e mais coisas, mas a gente não lembra disso. E quando nós olhamos para tudo isso, nós vamos ver que Deus, Ele não deixa de nos proteger, não deixa de honrar o compromisso conosco, Ele não deixa de ser o Senhor sobre as nossas vidas. E Pedro deixa claro que sim, na vida do cristão existem dificuldades. Em algumas igrejas você vai ir e ouvir
que o cristão que está passando por dificuldade é porque duas coisas estão acontecendo na vida dele. Ou ele está em pecado, ou ele está em pecado, ou lhe falta fé suficiente em Deus. Mas quando nós começamos a folhear as Escrituras, a gente vai ver que Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. E que nós deveríamos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Quando nós vamos para entender o que Tiago falou, ele também cita provações, mas ele diz aos seus leitores que eles deveriam ter alegria nessas provações. Você chega no próprio Pedro e ele rechaça isso como as Escrituras rechaçam a ideia de dizer para nós que crente está imune à dor, à angústia e ao sofrimento. Quem disse isso para você? Ou lhe falou de má fé, ou nunca compreendeu as Escrituras. Todos nós estamos sujeitos às ansiedades, todos nós estamos sujeitos aos traumas. Isso é parte do processo ao qual nós vivemos aqui nessa terra. E Pedro diz, se você está sofrendo agora, se você que ainda não está sofrendo, mas pode vir a sofrer, ele diz, para e pensa que isso é pouco, vai passar, é pouquinho tempo, porque a eternidade está logo ali. E eu costumo dizer que nenhuma dor, ela é eterna. Eu costumo dizer que nenhum deserto, ele é eterno na nossa vida. E às vezes a gente escuta histórias de alguém que chega para a gente e diz, essa dor, ela não passa nunca. Essa angústia não acaba. Esse deserto parece que não tem fim. Mas a gente olha para a Escritura e a gente vê inúmeros exemplos de como Deus liberta o seu povo, de como Deus encerra ciclos de dificuldade e dá àqueles que o temem ciclos de vitória e ciclos de uma vida de paz. A verdadeira eternidade, ela aponta para dizer para a gente que toda dor, que toda angústia não mais existirá. Porque onde nós vamos morar, a paz e a um corpo transformado pelo próprio Senhor. É por isso que ele diz que a fé genuína que surge após as provações, ela é mais preciosa do que esse exemplo que ele usa, que é o ouro que perece, embora provado pelo fogo. Há muitos séculos, Wayne Grudem diz, o ouro é normalmente reconhecido como símbolo do mais precioso e duradouro bem material. Mas ele destaca que a fé genuína é mais preciosa que o ouro, literalmente muito mais preciosa, ou por consequência, ela vale mais do que qualquer outro bem material na nossa vida. O ouro perece, ainda que refinado, ainda que provado, mesmo que ele seja durável. Mas Pedro diz que uma fé genuína, ela é indestrutível e muito mais valiosa. Sabe por quê? Porque Deus deseja que você confie nele, que você tire a sua esperança, a sua expectativa dos outros e coloque nele. E isso Deus quer que você trate a partir de agora. A avaliação que importa não é a minha sobre a sua vida. A avaliação que importa não é do outro sobre a sua vida ou a sua sobre a vida do outro. Mas a avaliação que importa é a avaliação do Senhor, que é o padrão reto,
claro e justo em todo o universo para a nossa vida. Para que a gente perceba qual é a importância da nossa vida. Para que a gente perceba o quão importante é agradar ao Senhor. Às vezes a gente não sabe por que é que está vivendo determinadas situações na nossa vida particular, na nossa família. E talvez nós nunca venhamos entender o porquê de muitas coisas, até mesmo quando estivermos com o Senhor. A Bíblia diz que no dia do juízo, o segredo que está aqui guardado em nossos corações, ele será revelado. Mas você continua se perguntando, por que é que eu estou enfrentando tantas coisas? Eu estou na igreja. Eu dizimo, eu oferto, eu participo de algum ministério da igreja. Mas será que só isso é suficiente? A sua fé está naquilo que você faz na igreja ou naquilo que você é como igreja? Às vezes a gente se engana, porque a gente acha que ativismo é igual a santidade. E eu não estou dizendo e nem pregando que é o extremo de não fazer nada, mas é avaliar se aquilo que eu faço está sendo feito com excelência e direcionado para a pessoa certa. Quando a gente olha e percebe que todas as grandes provações que estão ao longo da Escritura e que até mesmo nós passamos, elas servem para que nós venhamos confiar mais em Deus, a gente começa a ter um outro olhar. Porque o que nós mais precisamos em um tempo onde o marketing, onde a cultura, onde a sociedade deseja que a gente tenha o olhar na televisão, na internet e nas celebridades, é que a gente volte o nosso olhar para Jesus. É que a gente olhe para Ele. Porque quando nós fitamos os nossos olhos no Senhor, na palavra dEle, e em fazer aquilo que agrada a Ele, as coisas começam a mudar. E talvez você tenha algo hoje aí no seu coração, na sua mente, que está te incomodando de uma forma profunda. Talvez tenha algo que está mexendo com a tua fé, ao ponto de te incomodar acerca da tua relação com Deus. E você está se perguntando como eu posso reverter esse quadro, como eu posso mudar isso. Talvez a forma de você olhar Jesus e a igreja dele esteja te fazendo perder a tua fé ou diminuir a tua confiança e a tua expectativa. Mas talvez você precise se perguntar sinceramente: a minha fé até aqui ela tem sido verdadeira? Ela tem sido sincera, ela tem sido real, o que eu faço, o que eu sou, o que eu entrego, honra ao Senhor. Às vezes nos esquecemos disso, mas só você pode lidar com isso, porque a salvação ela não é coletiva, ela é individual. Cada um vai prestar contas de si. No caso dos pastores, nós temos um problema maior para nós. Porque além de nós vamos prestar contas do rebanho ao qual o Senhor nos deu provisoriamente a responsabilidade de cuidar. Por isso, nosso papel de encorajar, de consolar, de exortar e de bater na tecla de quem é Jesus para cada um de nós. Mas como cada um de nós aqui deseja lidar com isso hoje? O problema está na nossa mão. A batata está quente. Como você deseja lidar com isso? Porque nós podemos ter dois tipos de olhar aqui. Um olhar de confiança ou um olhar de murmuração. Em quais desses olhares você acha que se encontra agora?
É aquele que diz, não, está dando tudo errado mesmo, eu não tenho mal o que fazer, tudo só dá ruim para mim, mesmo fazendo tudo certinho. Ou você é aquele que tem aquela fé genuína, cristalina, que diz, vai dar tudo certo, porque eu creio em Jesus. É aquele que dobra o joelho e diz, eu creio em Ti, Senhor. É aquele que derrama lágrimas sinceras diante de Deus e clama e busca um reavivamento através da Escritura. Quem é você e como você vai lidar com isso hoje? Pedro escreveu para pessoas que estavam vivendo isso, ele sabia que esses questionamentos iriam brotar na vida deles. Mas sabe o que unia eles? Sabe o que fazia com que o coração deles não balançasse? É porque eles tinham um amor por Jesus que não era em um momento, que não era em um culto, que não era apenas em um momento de oração isolado, mas era contínuo. E assim como nós, eles não viram a Jesus face a face, mas eles creiam em Jesus de todo o coração. Sabe por quê? Relacionamento com Deus é diário e é pessoal. Relacionamento com Deus não é em um momento da nossa vida, em uma etapa, em um culto, em um congresso. A vida de adoração, a vida de oração deles era clara e eles olhavam para as Escrituras e tinham prazer de meditar nelas. Eles sabiam que a Escritura fala ao nosso coração. Às vezes a gente está lendo a Bíblia no automático e não crê que o texto está falando, através do Espírito Santo, a nós. Revigorando, mexendo, confrontando, corrigindo a nossa vida. E eu creio que a Escritura, quem a lê de verdade, está sendo alimentado, está sendo corrigido, está sendo mudado, sem a necessidade de um tutor, porque Deus está falando contigo. Deus está tratando com você. E é por isso que o relacionamento deles com o Senhor era descrito como um relacionamento que, além de crer, era de exultação, traduzindo para você, de alegria, de júbilo, de celebração, cheio da glória de Deus. Porque eles sabiam que tudo aquilo ia passar, eles queriam estar ao lado do Senhor. Eles sabiam que por mais que tempestades viessem, o porto seguro era Jesus. Eles sabiam que a fé precisava ser alimentada todos os dias, que a confiança precisava ser contínua. É por isso que nós devemos olhar para a esperança que temos como algo incorruptível. Nos alegrarmos por estarmos aqui hoje, porque nós poderíamos estar nas nossas casas rumando ao inferno. Nós poderíamos estar na mesa de um bar rumando ao inferno. Nós poderíamos estar achando que a nossa vida estaria totalmente correta, endireitada, enquanto os nossos olhos estavam vendados, indo ao inferno. Mas Deus nos resgatou. E é por isso que o culto público, ele não deve ser um culto onde os nossos lábios não professem quem Jesus é, onde os nossos lábios não exultem quem Jesus é, e onde a tristeza tenha lugar, mas pelo contrário, a alegria por tão grande salvação em nós. É por isso que quando nós cantamos, o nosso coração deve se regozijar. Porque a nossa alegria, ela é transbordante em Cristo Jesus. E ele diz que essa alegria é cheia de glória, porque o esplendor da presença de Deus está no meio do seu povo. Por isso, que muitas das vezes nós precisamos olhar para o texto
e ver e entender que nós estamos caindo sem ver. Não experimentamos tudo aquilo que o texto traz, mas sabemos que a presença de Cristo é viva diante de nós. E é por isso que a gente está alcançando o objetivo da nossa fé, que é a salvação da nossa alma, que é o alvo que nós temos que ter todos os dias da nossa vida. Você é salvo em Cristo. Talvez tenhamos pessoas aqui que ainda não são, mas a palavra está te confrontando para que você mude a sua vida. Você que é salvo é chamado também a frutificar. Você é chamado a ser um homem e uma mulher maduro e madura. Não mais uma criança, não mais um bebê, mas alguém que vive na dependência de Deus. E um dia nós vamos ter a manifestação plena dela. É por isso que Pedro nos ensina que uma fé em Cristo ela é contínua, que a nossa alegria nele é contínua e que a nossa experiência de salvação ela é contínua, porque apesar de salvos, nós aguardamos a plena consumação de tudo para estarmos diante do nosso Senhor. Pedro escreveu para pessoas como nós, não na mesma medida, marcados pela perseguição, pela exclusão, pela dor, mas ele encorajou. E essa palavra está ecoando até os dias de hoje e vai ecoar até a volta do Senhor. Pressões sempre vão existir. Lutas internas no nosso coração sempre vão existir. Batalhas sempre serão travadas na mente, no coração, na nossa língua. Dores que às vezes nós nem contamos para alguém. Mas Deus está ouvindo o nosso clamor. Deus está atento a cada um de nós. Por isso que nós temos consolo em Deus, que nos fez nascer de novo, que foi misericordioso. Por isso que quando a ansiedade ou o medo baterem na sua porta, volte os seus olhos para Cristo Jesus. A verdadeira alegria não está no mundo, não está nas coisas, não está naquilo que você é, mas está em Cristo. Ainda que você não veja, o ame. Ainda que você não veja, creia. Ainda que a tristeza bata, se alegre no Senhor. E creia que o dia tão aguardado ele virá. Voltamos um pouquinho atrás e ao mesmo tempo chegamos ao fim. Quem escreveu? Pedro. O Pedro que outrora negou. O Pedro que outrora caiu várias e várias vezes. É o Pedro que está encorajando ovelhas, irmãos e irmãs, dizendo: em Cristo eu mudei. Em Cristo eu creio. E em Cristo nós podemos mudar e transformar a nossa vida, por mais falho que você seja. O Senhor está para transformar cada uma das áreas da sua vida e restaurar a tua história. Aonde você tem buscado o consolo? Aonde você tem colocado a sua esperança? Gostaria de convidar você a curvar a sua cabeça e a fechar os seus olhos agora.